Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro, mais uma aula. Hoje nós vamos vamos falar sobre transcendência do ego. É um tema que, assim, eu vou falar sobre transcendência do ego, mas não tenho que a gente falar sobre o que acontece quando a gente transcende, porque é algo muito subjetivo. A mente objetiva não vai conseguir conceitualizar algo que somente a gente vivencia. Porém, eu vou tentar passar essas informações para você da melhor maneira que me couber fazer, tá? Que eu conseguir fazer também. Mas eu queria saber de vocês. O que vocês acham que é transcender o ego? O que vocês acham que acontece quando a gente transcende o ego? Me desmancho, me derreto. Aceitar a vontade de Deus. Falou paz, unidade. O que mais? O que vocês pensam? Minha maior curiosidade. Sim. Mas o que vocês pensam que é transcender assim, o ego? Plenitude. E que fazemos parte de um todo. Uma boa resposta também. Esse é um dos processos que leva à transcendência do ego, que é a integração das nossas sombras, né? Para as culturas orientais, assim, digamos, a iluminação, ela não é algo que ocorre no sentido de um vislumbre de uma coisa, sabe, de uma suprapotência, assim, digamos. No budismo fala-se de iluminação como uma clareza. Buda, ele não é um ser iluminado no sentido de superpoderes. Ele era um cara de muita clareza. Ele era de uma clareza límpida. Ou seja, ele não tinha sombras. Ele não tinha resistência com nada. Então, as pessoas chamavam de Buda, né? O Buda, que significa o desperto, porque ele simplesmente era o cara mais espontâneo, sem resistência, sem desejo, e vivia completamente no momento presente. E simplesmente a mente dele não existia passado ou futuro. E ele tinha uma total clareza do momento presente. Claro que existem assim, muitos mitos, muitas histórias de muitos milagres de Buda, mas não era isso que denominava ele um Buda, mas sim a clareza que ele tinha da realidade. Para falar de transcendência do ego, eu vou trazer para vocês o símbolo da cruz. Deixa eu abrir minha agenda aqui para mostrar para vocês. Vocês sabiam que a cruz é o símbolo que simboliza, assim, que traz a linguagem da iluminação? Vocês sabiam disso? Não? A cruz é o símbolo que simboliza, assim, que traz uma linguagem mais palpável sobre o que é iluminação, o que é a transcendência do ego. E é por isso que a cruz foi tão corrompida ao longo dos milênios pelas trevas para deturpar um símbolo. Obviamente, eu imagino que todos aqui conhecem, por exemplo, a suástica, né, utilizada no nazismo. Mas vocês sabiam que a suástica, no budismo, é um símbolo de paz?
A suástica no budismo é um símbolo de paz. Se vocês pegarem argila, né, trabalho de artistas da época de Buda, vocês vão ver várias suásticas, vários tinham suásticas. Obviamente que hoje em dia não mostram isso porque deturparam o símbolo, né? E foi uma cicatriz tão grande, o nazismo, na mente da humanidade, que tiveram que tirar essas artes, né, de cena, porque mostravam suásticas. Mas a suástica é um símbolo de paz. Do mesmo jeito que a cruz é um símbolo que traduz de maneira subjetiva a iluminação. A cruz mostra dois processos que precisam acontecer em concomitância, juntos, para acontecer esse estado de nirvana, iluminação, samadhi, o nome que vocês quiserem dar para isso. O processo, eu até anotei para ver. O processo horizontal é o processo de amadurecimento do ego. Então, vamos supor que o ego começa aqui. Ego. E ego. Vamos supor que estamos aqui, ó, nosso ego. Vocês não estão escritos, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui está escrito ego. O ego, como é que o ego começa no ciclo cósmico, assim, digamos? O ego, ele começa mineral. Ele começa sem informação nenhuma. Tá lá um mineralzinho, um planetinha, tá. Conforme o ego vai ganhando informação, conforme o ego vai recebendo informação, vai, enfim, passando por situações da vida, da existência, ele vai absorvendo informação. Ou seja, como se um escritor, com uma caneta, estivesse escrevendo. Quanto mais história o escritor escreve, mais essa caneta ela ganha informação. Ela ganha conteúdo informacional, ela vai crescendo em complexidade. Então, esse ego, ele vai amadurecendo, ou seja, ele vai evoluindo, assim, digamos, entre aspas, de maneira horizontal. E foram todas as aulas que a gente deu até hoje sobre ego, foi sobre esse movimento horizontal dele. Que eu dei a aula falando sobre as fases de maturidade do ego. Eu dei falando sobre como amadurecer o ego. Tudo aquilo que vocês vivenciam é informação para o ego, para o seu amadurecimento. Por isso que zona de conforto é a pior coisa que vocês podem fazer quando se trata de amadurecimento do ego. A pior coisa que existe é a zona de conforto. Porque vocês não estão ganhando informação. Em concomitância a isso, existe o trabalho vertical do ego, a verticalização do ego. O que é esse trabalho de verticalização? É o trabalho de transcendência, ou seja, transcender para a sétima camada, ir para a sétima camada, e não ficar na camada do ego. Como que a gente transcende o ego? Importante entender, um ego imaturo jamais vai entender as seguintes dinâmicas, principalmente as suas próprias dinâmicas. Quem lembra aqui da aula que a gente falou sobre as dinâmicas estruturais do ego? De identificação, apego e controle e desejo. Essas são dinâmicas de todo o ego. Um ego imaturo não reconhece essas dinâmicas em si. Ou seja, para a gente transcender o ego, a gente precisa saber dessas dinâmicas. Como a Franciele uma vez colocou lá no grupo, né? Ela deu uma explicação muito legal, que o trabalho de transcendência do ego está muito ligado a quê?
reconhecer essas dinâmicas e, ao invés de aplicá-las para aquilo que é transitório, aplicá-las para aquilo que é eterno. Isso é o processo de verticalização. É o processo onde o ego, que está aqui, e a gente pode colocar aqui no horizontal também. Vou anotar aqui. Coisas transitórias. Vou botar aqui embaixo, na parte... um dia eu ainda vou comprar um flip chart, tá, pessoal? Henrique, você vai desenhar também? Pô, quero ver quem que não vai entender. Coisas transitórias. E eu vou botar aqui em cima na cruz a palavra eterno, ou coisas eternas. Quer dizer, coisas não, né? Coisa eterna, objeto eterno, enfim. Ou seja, para a maturidade do ego, o ego precisa de coisas transitórias para amadurecer. Olha que coisa, né? O ego precisa da Matrix para ele amadurecer. Eu sei que o filme Matrix e o conceito de Matrix é um conceito para a gente entender o sistema vigente atual, que é um sistema de dominação e deturpação egóica. É um sistema egóico invertido. Mas tudo aquilo que é transitório é uma Matrix. E uma Matrix não necessariamente é algo ruim. A questão é que a Matrix vigente do planeta, o que é uma Matrix? A Matrix é o inconsciente coletivo egóico. É o conjunto dos egos da humanidade que formam uma Matrix. A Matrix planetária terrestre hoje em dia é uma Matrix doentia, ou seja, é uma Matrix de ego invertido, que ao invés de promover amadurecimento e transcendência do ego, promove imaturidade do ego e aprisionamento do ego. Ou seja, ao invés de proporcionar esse movimento de amadurecimento e transcendência, promove o contrário. Tá? Mas o ego, ele precisa de coisas transitórias. Ele precisa da Matrix, ele precisa da dualidade. A parte de transcendência do ego é quando o ego, a partir de já um estágio maduro, ele começa a desejar por algo que é eterno. Mas, Henrique, como que isso acontece? Me explica melhor. Chega em um momento da existência egóica que, de tanto ter vivido a dualidade, de tanto ter vivido coisas transitórias, né? Aquela famosa frase, depois de ter visto tudo, buscado tudo e não ter encontrado nada substancial verdadeiro, é aquela pessoa que já teve de tudo. Se você olha assim digamos assim, o leque de vidas da pessoa, então o cara já foi rei, já foi rainha, já foi mãe, já foi pai, já foi rico, já foi pobre, mendigo, bilionário, e o cara não é feliz, nunca encontrou nada substancial. Então, digamos assim, quando um ego que já viveu muitas informações, já desfrutou de tudo, já viveu de tudo e não encontrou nada substancial, duradouro, ele cansa. Eu cansei disso, que corrida em que eu estou dando em volta do meu próprio rabo. Quando que isso acontece? Na maioria das vezes, 99% das vezes, é quando o sofrimento fica insuportável. Geralmente é quando o sofrimento fica insuportável. Né? É a nossa primeira aula que eu falo sobre as 5 fases do autoconhecimento. A expressão do amor, o pedido, a exigência, o desespero e a frustração. Depois de repetir esse ciclo várias e várias vezes, chega no momento em que a pessoa fala, cara, não quero mais essa parada, tem alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Nesse momento, muitas pessoas, elas têm um vislumbre do que é eterno, elas têm um despertar espiritual. Ou seja, elas, por motivo de força maior, elas abandonam todas as identificações. Tipo assim, também não quero nada. E nesse tipo, também não quero nada,
acontece um vislumbre daquilo que é eterno, ela se identifica, ela desiste das identificações, ela desiste dos desejos, ela desiste dos apegos pelas coisas transitórias. E nesse desistir, um vislumbre daquilo que é eterno acontece. Na história de Buda, quando ele se iluminou, para quem não sabe, Buda saiu de casa, ele tinha mais ou menos uns 16 anos, conta-se a história, e ele se iluminou com 35 anos, conta-se a história. Buda se iluminou, assim, ele teve a iluminação, assim, mais forte, assim, digamos, o estado maior de clareza, foi no momento em que ele desistiu de se iluminar. Ele tinha tentado de tudo, ele tinha feito de tudo. Buda tinha passado fome, passado frio, passado todas as adversidades que vocês podem imaginar, coisas transitórias, ou seja, dos 16 aos 35, ele entrou no hard expert trouble way de amadurecimento do ego. Ele testou o ego dele até o limite, porque ele achava que é assim que ele ia se iluminando. Com Buda não existia não consigo, não posso, não sou capaz, preguiça, BBB, campeonato disso, campeonato daquilo, não tinha nada disso. O foco dele era total isso. Só que ele estava tentando na base da força. E ele passou fome, fazia jejum, não dormia, passava fome, frio, abandonou tudo, abandonou família, reino e tal, vivia só, né, com a cambuquinha lá, um pedacinho de roupa. E aí teve um dia que o Buda conta-se a história de que tinha uma menina, eu esqueci exatamente a história, depois eu vou até ler esse livro de novo para lembrar da história, mas ele tinha uma menina que ele estava meditando perto de um rio, e acho que uma menina estava passando uma certa dificuldade, e ele precisava atravessar o rio para ajudar essa menina. Buda não tinha força nem para levantar. De tanto jejum que ele estava fazendo, ele não tinha força nem para andar, assim, né? E aí Buda percebeu, o que adianta eu estar fazendo isso tudo se eu não consigo nem levantar? Iluminação é isso? O que eu estou buscando? E aí Buda chegou e falou assim, quer saber? Não quero mais. Não quero mais. Não quero mais me iluminar, não quero mais nada. E nesse, não quero mais, tipo, soltou o desejo, o último desejo que Buda tinha, quando ele soltou esse desejo, ele teve a clareza suprema. Então, pessoal, todo o trajeto de Buda mostra exatamente esse trajeto da cruz. Amadurecimento do ego e transcendência do ego. A transcendência do ego acontece quando a gente vislumbra aquilo que é eterno. E para a gente vislumbrar aquilo que é eterno, eu digo que existem algumas fases. A primeira fase é quando o ego desiste, ele cansa das coisas transitórias. Não é desiste, perdão, cansa das coisas transitórias. Ele cansa. Porque se vocês forem conversar com uma pessoa que é apaixonada pelas coisas transitórias, não adianta falar com essa pessoa. Ela não vai entender. E é melhor que não fale, deixa ela desfrutar do mundo. Ela não está errada. Ela está na fase de amadurecimento do ego dela. É por isso que, mesmo pessoas iluminadas no planeta, não têm a capacidade de curar o planeta. Por quê? Porque cada um está na sua fase egóica. Se bastasse um iluminado, já teria havido Buda, Jesus, Papa, já teria resolvido isso aqui. Cada avatar vem numa época específica para, entre aspas, recolher esses egos que se amadureceram durante esse período. Você vê que vem um avatar o quê? De 1.000 anos, 2.000 anos. Eles vêm de milênios e milênios. Por quê? Porque durante esse período, os egos vão amadurecendo.
E aí, quando uma quantidade, uma massa crítica de egos cansou, aí vem um avatar e pega essas pessoas, assim, digamos. Então, eu digo que a primeira fase é quando o ego cansa. Tipo assim, cara, isso aqui não está me dando nada substancial. Pô. Já fui rico, já fui pobre, já fui tudo. Mas continua faltando alguma coisa. Depois dessa insatisfação, na maioria dos casos, a pessoa ela começa uma caminhada espiritual da vida. A pessoa começa uma caminhada por algo que transcende a matéria. De início, essa pessoa vai estar um tanto quanto perdida, ela não sabe nem como começar. Então, pode ser que essa pessoa comece a se interessar por coisas esotéricas, por exemplo, energia, física quântica. Essa pessoa não necessariamente experimentou qualquer coisa que venha daqui da metade da cruz para cima. Da metade da cruz para cima é quando a pessoa já começa a ter o quê? Experiências da unicidade. Essa pessoa que cansou, não necessariamente ela teve um despertar. Eu vou dizer que muitos casos acontece isso quando a pessoa desiste. Ela tem um despertar. Às vezes dura menos de meio segundo, mas já é o suficiente para a pessoa ter tido alguma experiência com alguma coisa que vai além da matéria. A pessoa não sabe nem explicar, mas ela sente que... Sabe quando a pessoa... Não sei se vocês já passaram por isso, mas sabe quando vocês sentem que tem alguma coisa a mais? Tipo, não é possível que seja só isso. Se a pessoa tem essa informação, é porque ela já teve a experiência da transcendência. Nem que tenha sido por um segundo, meio segundo que seja, mas ela teve. E quando ela retorna, assim, digamos, ela retorna tipo, cara, eu experimentei uma coisa que me trouxe totalidade, que me trouxe completude, mas eu não sei o que é, eu não sei explicar. Essa pessoa, ela já passou da metade da cruz para cima, mas foi bem pouquinho, assim. Mas foi. Muitas vezes não acontece isso, algumas vezes não acontece isso. E aí essa pessoa ela começa a se interessar por assuntos mais esotéricos, né? Às vezes física quântica, yoga. Muitas dessas pessoas acabam por caminhos, inclusive pessoas que também tiveram esse glimpse, esse satori, que chamam no budismo Zen. Essa pessoa ela começa a buscar estudar mais isso. Essa pessoa começa a entender, mãe, querer entender, começa a buscar, começa a querer conversar, começa a querer buscar por mestres, gurus, etc. Muitas vezes cai na mão de pessoas equivocadas, que não estão interessadas em ensinar, ou seja, são pessoas que não vivem na eternidade, são pessoas que vivem que usam da espiritualidade e não vivem a espiritualidade, né? Muitas vezes, muitas pessoas caem nas mãos dessas pessoas porque estão buscando uma coisa sincera, né? Jesus, inclusive, chamou essas pessoas de falsos profetas, né? Ou falsos professores, falsos gurus, falsos heróis. Ou seja, qualquer pessoa que venda essa noção de felicidade duradoura, mas que é falso. Tipo aquela pessoa que fala assim, eu compro meu curso para você ter a grande felicidade da sua vida. Só que é um curso que ensina a pessoa a ganhar dinheiro, por exemplo. É errado ganhar dinheiro? Óbvio que não. Mas a pessoa vender um curso dizendo que se a pessoa ganhar muito dinheiro, ela vai ser a pessoa mais feliz do mundo, ela vai ter um senso de beatitude, isso é falso. Ganhar dinheiro é importante, pessoal. Mas dizer que é através do dinheiro, de obtenção de coisas transitórias, você vai ter um sentimento de felicidade duradoura, isso é falso. A gente precisa entender a função do dinheiro, que certamente não é felicidade duradoura. Então, a pessoa cansa e aí a pessoa começa a buscar. A pessoa começa a buscar, começa a estudar. A pessoa começa o quê? Até isso mesmo, amadurecer o ego por uma busca uma caminhada mais espiritual. Ela começa a ter motivações
mais nobres de vida, que não seja somente coisas transitórias. A pessoa começa a querer coisas mais eternas, mais duradouras, mesmo que seja aqui, ó, mesmo que seja aqui, na parte horizontal. Ela começa a querer cada vez mais por coisas eternas, por coisas mais duradouras, mais profundas. Então, aqui, que começa por coisas transitórias, aqui no final também é coisas transitórias. Só que daqui para cá, a pessoa começa a desejar por cada vez mais coisas duradouras. Aqui, numa linguagem assim mais chula, mas brincando, aqui a pessoa ela quer rapidinha. Aquela quer rapidinha. Vamos tirar a roupa, papum, pimba, pimba, play, play, acabou. 5 segundos, tá bom. Aqui, a pessoa, ela quer o quê? Ela quer o carinho, ela quer o afeto, ela quer o respeito, ela quer o beijo, ela quer o abraço, ela quer a responsabilidade afetiva. Ou seja, aqui, ela quer só o tchum. Aqui, ela quer todo o processo de prazer. Aqui, ela quer o compromisso, ela quer o casamento, ela quer a união, ela quer a comunhão verdadeira. Percebam que isso também é transitório. Mas já é um senso de eternidade. Já é um senso de busca por aquilo que é cada vez mais duradouro. Quanto mais imaturo um ego é espiritualmente falando, mais transitória, mais rápida, assim, mais efêmera são os desejos, mais efêmeros são os seus desejos. E quanto mais maturidade espiritual tem um ego, ele busca por coisas que têm mais substância, mais profundidade, ou seja, é mais duradouro. Isso é um dos principais, assim, digamos, alicerces de um ego maduro. Ele vai buscar, espiritualmente falando, ele vai buscando por coisas cada vez mais significativas, ou seja, significados cada vez mais duradouros para a sua existência. Se esse ego, nesse processo aqui, de busca por coisas cada vez mais duradouras, vamos supor que esse ego chega no caminho certo. A mão divina guia esse ego e ele encontra um mestre, uma mestra, encontra, sei lá, um iluminado ou uma pessoa que já teve experiências suficientes e vive a maior parte do tempo aqui. Esse ser vai ensinar a esse ego, não sei se vocês sabem, mas eu li isso recentemente, eu adorei essa frase, acho que é do Ramani Maharaj, foi um iluminado recente, até do século passado, que ele falou uma frase que eu achei maravilhosa. Ele disse assim, o guru nada mais é do que o self da própria pessoa materializado num ser. A Santíssima Trindade no cristianismo, que é Pai, como é que é? Pai, Filho e Espírito Santo. Na yoga é a divindade, Deus, Guru e Self. O que é Deus? É a divindade. Guru é a personificação, assim, digamos, dessa divindade. E Self é o nosso ser mais íntimo que todos nós temos interiormente. Então, existe a divindade, e existe aquele que manifesta a divindade, e existe o Self que existe em todos nós. Então, o guru aparece, como diz, né, o poeta, o mestre aparece quando o Self está pronto para aquele guru. O Self chama pelo guru. E o guru se manifesta na forma de uma pessoa. Enfim, pode ser até um tema para uma outra aula. Então, esse ego está aqui, já está buscando, já teve um vislumbre, etc. Ele conhece esse ser. Esse ser que eu não conheço até hoje, pessoal, nenhum mestre, nenhuma mestra que tenha passado por esse planeta que não tenha falado de meditação. Alguém conhece? Eu não conheço.
Eu não conheço nenhum mestre que não tenha falado de meditação. Nem que seja de maneira mais sutil ou mais direta. Alguns falam reforma íntima, por exemplo, ou tem algumas outras formas de falar, mas todo mundo fala de meditação, né? Todo mundo fala de purificação da mente, purificação das emoções. Todo mundo fala disso. Então, esse ego conhece e começa a entrar em contato com esse ser. Cada vez mais, esse ego vai tendo experiências de unicidade, ou seja, experiências de eternidade, experiências de contato íntimo, cognitivo com o próprio self, com a parte eterna dentro do si. Então, à medida que esse ego continua buscando por coisas cada vez mais significativas, esse ego começa a ter experiências cada vez mais profundas e significativas com o self, com a parte eterna. E aqui onde acontece, digamos assim, a virada de chave, o clique. Porque, de maneira inconsciente, esse ego começa a direcionar as três dinâmicas estruturais para aquilo que é eterno, de maneira cognitiva. Porque aqui, na horizontalidade, ele faz isso, ele começa a direcionar essas três dinâmicas, só que continua sendo para coisas transitórias. Ele foca e continua, ele consegue focalizar, ele consegue ter o desejo pelas coisas cada vez mais significativas e duradouras, mas ele continua a colocar essa esperança, assim, digamos, nas coisas transitórias. É aquela pessoa, por exemplo, que acha que o casamento vai dar um sentido espiritual para a vida dela, que vai colocar as esperanças de algo eterno naquilo que é transitório, mas continua sendo transitório. Não que o casamento não tenha importância, não seja importante. Claro que continua sendo. É uma forma, inclusive, de você auxiliar, né, de maneira mais íntima uma pessoa, ou de servir ao próximo, de ter devoção ao próximo. Isso não querendo tirar qualquer merecimento quando se trata de casamento, tá? Porém, a esperança, ou seja, não está no casamento para a unicidade. Ou seja, a pessoa não vai casar esperando que o casamento lhe dê essa unicidade. Ela vai usufruir do casamento. Mas a pessoa já começa a perceber que o casamento não é esperança de unicidade. A pessoa que está na horizontalidade, ela ainda tem essas três dinâmicas voltadas para as coisas transitórias, mesmo que sejam significativas, nobres e duradouras. Quando essa pessoa começa a ter experiências com a pura consciência, que na yoga a gente chama de samadhi, graus cada vez mais elevados e profundos de samadhi, ou seja, a absorção cognitiva em si mesmo, vislumbrando a testemunha silenciosa que nós somos, não sei aqui, não tem como falar, é muito difícil falar de maneira literal como que é essa experiência. Ou você já teve, ou você não teve, sabe? Não tem como falar. É uma alegria infinita, uma beatitude, uma paz profunda, ou um silêncio total. Algumas correntes falam sobre zero, sobre não ação, sobre, enfim, essa experiência íntima, subjetiva, cognitiva daquilo que é eterno. A sensação das ondulações da mente e o vislumbre de algo que vai além do transitório. Conforme essa pessoa ela for tendo essas experiências de samadhi, o que acontece? De maneira natural, de maneira até inconsciente,
ela começa a fazer isso aqui, ó. Vou botar uma setinha aqui, ó. Ela começa a fazer isso aqui. Ou seja, ela começa a direcionar a dinâmica do ego para essa experiência, para esse local, para essa não forma. Ela simplesmente cria uma setinha. Ela continua usufruindo das coisas do mundo, sempre cada vez mais duradouras, mais significativas, mas ao mesmo tempo ela começa a direcionar o desejo, a identificação e o apego / controle para o que é eterno. A pessoa começa a se identificar com eu sou isso. Isso o quê? Não tem forma, é eterno, é pura consciência. Quanto mais tempo de samadhi uma pessoa vai tendo, mais ela vai direcionando as 3 dinâmicas egóicas para isso. Isso o quê? Isso. Isso que é consciente do que é consciente. Inclusive, li hoje isso num livro, que o samadhi é estar consciente daquilo que é consciente. É inominável. A pessoa começa a se identificar cada vez mais com essa forma que a não forma. Ela começa a se identificar mais com a eternidade e não com as coisas transitórias. E aí ele começa a se identificar com isso e se desidentificar com aquilo que é transitório, com os objetos, com as coisas do mundo, com pensamento, emoção, sentimento, sensações. Isso deixa de existir? Não. Ou seja, a pessoa iluminada, ela não deixa de pensar. Ela não se identifica com o pensamento. Ou seja, o pensamento não é mais fonte de sofrimento. É só um pensamento. É igual uma nuvem que passa no céu. Alguém sofre porque a nuvem se desfez? Não, por quê? Porque seria completamente insano uma pessoa dizer que é a nuvem. Ou seja, a gente não percebe, a pessoa que está identificada com as coisas terrenas, transitórias, não percebe a insanidade que é, por exemplo, terminar uma relação e ficar lá sofrendo. Por quê? Porque ela não percebe que ela está identificada com aquilo que é transitório. Uma pessoa que já começou a vislumbrar cada vez mais isso aqui, percebe a insanidade que é ficar sofrendo por coisas transitórias, que tem por natureza ficar mudando. Por quê? Porque ele consegue perceber as coisas mudando o tempo inteiro. É como se a gente estivesse no alto de uma montanha vendo o carro passando para lá e para cá. Imagina, passa um carro para lá, tu vai ficar sofrendo? Meu Deus, passou um carro! O carro passou e foi embora, gente. Pô, cadê o carro? Passa outro carro, é outro carro que foi embora. É tipo isso. Ah, fulano foi embora, pô, caraca, não deu. Pô, caraca, aí, que perdi o emprego, pô, não. Ah, não, vou ter que mudar de cidade. Ah, mas tem a cidade, gente. Pô. Aí vem o pensamento foi embora, cara. Não, isso é insano. Uma pessoa que já teve essa experiência cognitiva de samadhi e cada vez está tendo mais experiências, cada vez mais profundas, é uma insanidade. O sofrimento. Ficar sofrendo por coisas transitórias, porque ele já consegue perceber esse trânsito. É como se fosse um relógio que vê as horas mudando. Um relógio vai ficar sofrendo porque muda a hora? Não, por quê? Porque é da natureza da hora ficar mudando. É da natureza do tempo ficar mudando. Do mesmo jeito que é da natureza das coisas transitórias modificarem, mudarem, terminarem, acabarem, se transformarem, começarem de novo. Então não tem mais sofrimento. A verticalização é o fim do sofrimento. A horizontalidade, por mais que a pessoa esteja aqui, quase na beira da cruz, ainda existe sofrimento. Por isso que Buda teve aquela frase polêmica de Buda, que Buda falou, a vida é sofrimento. Quando Buda falou, a vida é sofrimento, ele estava falando dessa horizontalidade. Enquanto houver horizontalidade, sem começar a trazer as dinâmicas para o que é eterno,
vai haver sofrimento. Ponto final. Você pode ter a vida mais nobre do mundo. Você pode abrir 10 centros espíritas. Você pode abrir 10 centros de Umbanda. Você pode servir 50 milhões de pessoas. Vai ter sofrimento. Por quê? Porque isso vai acabar. Isso vai se transformar. E se você está aqui, você ainda está se identificando. Você ainda está desejando. Você ainda está se controlando, se identificando, se apegando. Por isso que Buda falou que a vida é sofrimento. A vida em horizontalidade é sofrimento. Não importa o quão nobre você seja, se suas intenções. Por isso que Jesus falou que haveriam tantos falsos profetas. Porque muitos tentariam ensinar isso, porém, sem estar vivenciando isso aqui. Por isso que eu disse na aula passada, e repito, eu jamais, por exemplo, faria aula de yoga com um professor ou com uma professora que bebe bebida alcoólica. Jamais. Por quê? Porque ele não vive aquilo que ele ensina. É complexo? Ou está tranquilo? Eu estou tentando explicar da melhor forma possível. Vocês não têm noção do esforço intelectual que eu estou fazendo para passar isso da melhor forma possível. Porque isso tudo, esses movimentos todos que eu estou passando para vocês, pessoal, eu não li isso aqui no livro, não, tá? Isso aqui é minha própria experiência. Eu tive todas essas experiências. Eu estou passando para vocês o que eu passei. Os livros, os tratados de yoga que eu leio, eles falam sobre esse caminhar, eles falam sobre isso aqui. Só que como eu já tive essa experiência, eu estou tentando detalhar um pouco mais. Porque às vezes fica uma literatura meio abstrata, né? Tipo, tá bom, você lê, mas você não consegue entender. Principalmente para quem não teve a experiência mínima que seja da transcendência, ou quem não teve ainda, né? Mas que já cansou e quer ter. Então, eu estou tentando colocar de uma maneira mais prática, sabe? Mais plausível de ser entendida. Henrique, quando eu transcendo o ego, eu deixo de ter um ego? Não. O ego, a individualidade, nunca vai deixar de existir. Porque o ego é uma ferramenta para a expressão da divindade nesse plano, em todos os planos. A diferença é que o ego, ele vai voltar a ser aquilo que ele foi planejado para ser, que é uma ferramenta. A vida, a atenção, vai estar aqui. Ou seja, a sua atenção, a energia psíquica, o seu viver, o ser, está aqui. E não aqui ou aqui. Mas isso aqui não deixa de existir. Só que vai ser utilizado da maneira correta. A vida, o viver, a existência, o self, está aqui na eternidade. Porém, o que é transitório não deixa de existir. A questão é que a gente não fica escravo disso. A gente deixa o prana, a consciência, fluir para o que é eterno. E não fica nem identificado, nem apegado, nem desejando o que é transitório. Somente isso aqui. Ou seja, o ego recebe a energia e ele direciona, aqui a setinha, ó, direciona para aquilo que é eterno. Vai chegar um momento onde esse direcionamento para o que é eterno do próprio ego, ou seja, a iluminação, ela é uma entrega do próprio ego para aquilo que existe além dele. O próprio ego deseja se entregar. Por isso que egos imaturos que estão aqui não conseguem experiência de samadhi, nirvana e nem etc. Por quê? Porque que ego que é imaturo que vai se entregar? Não vai. Só um ego que já amadureceu o suficiente consegue entender, perceber que ele é só um instrumento. Um ego maduro que enxerga a vida vai começar a perceber que, opa, existe alguma força além de mim que rege esse universo.
ele começa a perceber, tipo, caraca, ele começa a perceber a sincronicidade das coisas. Ele começa a perceber que ele não tem muito controle das coisas. E ele começa o quê? Refletir sobre isso. Ou seja, ele vai amadurecendo espiritualmente. Chega num ponto onde a maturidade dele já está tão profunda, já está tão significativa, já teve experiências de eternidade, de samadhi o suficiente, que o próprio ego começa a desejar se entregar. Eu não quero mais controle. Não quero mais controlar. Seja feita a tua vontade. Eu quero ser só um instrumento da tua vontade. E aí começa esse processo aqui. Ele começa a desejar por isso. Ele começa a se identificar com isso. Ou seja, ser a eternidade e não o transitório. Ele começa a controlar para ficar cada vez mais nesse estado. Ou seja, as dinâmicas egóicas continuam existindo. O que é controlar as coisas do mundo para manter nesse estado? Disciplina. De fazer as práticas, de fazer o sadhana. Ele começa a controlar as coisas do mundo para cada vez mais estar nesse estado. Ele começa a ter rotina cada vez mais para estar nesse estado. E chega uma hora, pessoal, que isso aqui se torna natural. Ele não precisa mais fazer esforço para fazer sadhana. Ele não precisa mais fazer esforço para se identificar como o self, como o eu eterno. Isso aqui se torna natural. Ou seja, o fluxo da setinha é natural. Não precisa fazer esforço nenhum, se torna natural. Sabe quando o rio flui de maneira natural para o mar? As dinâmicas do ego começam a fluir natural para o self. E a dicotomia entre ego e self, some. Ou seja, não é um ego se entregando ao self de boa vontade e em amor. Não existe mais nem entrega, não existe mais nada. Porque é a própria natureza. Isso aqui, esse movimento, se transforma tão natural que o ego e o self se fundem. O ego não deixa de existir. Mas ele simplesmente está aqui, de maneira tão natural que não exige esforço nenhum. E por ser tão natural e sem esforço, que isso aqui se funde. Unicidade eterna. Dúvidas, comentários, angústias, por favor. Esse desejo de querer controlar o outro é uma identificação com o outro, né? As três dinâmicas, elas não acontecem de maneiras separadas, elas sempre estão intercedendo, uma interseção entre elas. Se tem desejo, é porque tem identificação. E se tem desejo, tem identificação, a pessoa está pegando. Então, é como eu disse, a Matrix, apesar dessa ser uma Matrix invertida, estamos rumando assim num período de transição para uma Matrix saudável, assim, digamos. Cada ego vai estar no seu nível de maturidade. Jesus, quando ele veio, ele falou: eu não vim para todo mundo. Tem uma frase, uma frase da Bíblia que ele fala: eu não vim para todo mundo, eu vim para os pobres, doentes, dá um nome lá que eu esqueci agora. Mas ele fala: eu não vim para todo mundo. Buda não veio para todo mundo. Todo mundo teve a oportunidade de estar com Jesus, de estar com Buda? Teve. Pelo menos quem teve merecimento suficiente. Inclusive, já falei isso numa aula anterior. Estar na presença de um mestre iluminado é merecimento, tá, pessoal? Tem que ter merecimento. Não é qualquer pessoa que chega. E tem pessoas que chegam, né, e ainda agridem. Não conseguem nem ver. Porque é uma parada tão distante. Se você pega um ego que está aqui, muito imaturo espiritualmente, a pessoa não consegue nem reconhecer, uma parada muito distante para ela. Tem gente que fala: mas Henrique, é Jesus, né? É Buda, né? Tipo assim, como se fosse um ser que está lá, quilômetros de distância dela. Ela não consegue o quê? Reconhecer
o self, a unicidade dela. Uma pessoa que está nesse processo de verticalização, que já teve experiências de samadhi, ela não vai ver Jesus lá longe. Ela não vai ver Buda lá longe, Baba de lá longe. Ela vai ver, inclusive, muito próximo, muito perto. Por quê? Porque é tudo uno, é unicidade. Jesus não vai Não estar se lá delira. longe, ele está aqui comigo, dentro de mim, e eu estou dentro dele. Assim como eu estou com todos os meus irmãos e irmãs. Ele começa a reconhecer a parte eterna em tudo. Porque esse self, que é a parte eterna, não está presente somente nele, é em tudo. Ou seja, o meu self é o seu self. Só existe uma única consciência. Quando a pessoa começa a ter experiências dessa única consciência, ela começa a reconhecer tudo como única consciência. Não existe mais separação entre eu e vocês. Aquilo que eu provoco a vocês, eu estou provocando a mim. Aquilo que vocês provocam em mim, eu provoco em vocês. Não existe mais separação. Não existe mais fazer qualquer coisa com o próximo que você não esteja fazendo a você mesmo. Não existe mais essa separação. Esse senso de separatividade que as pessoas têm, que, por exemplo, elas acham que elas podem, sei lá, jogar bomba na casa do amiguinho e não vai acontecer nada com elas. Fazer deliberadamente outras pessoas sofrerem para benefício próprio e achar que está livre. E achar que comigo nada. Achar que isso não vai ser refletido nelas. Porque não tem mais isso, não existe mais essa separatividade. Toda a questão está na identificação. Por exemplo, eu estou num corpo diferente de você. Eu nasci no corpo biológico masculino, você nasceu no corpo biológico feminino. Ou seja, existe a diferença. Só que não existe identificação com a diferença. Eu estou num corpo biológico masculino, você está no corpo biológico feminino. Porém, todos nós temos como interseção uma única consciência. A minha identificação não está com isso que perece, está com aquilo que é eterno. Ou seja, a gente passa a celebrar a diferença, inclusive. Porque a gente percebe que as diferenças nada mais são do que o quê? Expressões do divino. Expressões da mesma divindade. Então, se tudo é uma expressão da mesma divindade, para que eu vou brigar contra você porque você é mulher, ou porque você tem a pele negra, ou porque você é índio, pardo, chinês? Faz o menor sentido. Quanto mais esse processo, horizontalidade, verticalidade vai acontecendo, esse senso de separatividade vai se dissolvendo completamente. Por isso que eu digo que é importante que aconteça em concomitância. Que a professora Lucilena Galvão, que eu gosto muito, acompanho muito ela, adoro, ela tem uma sagacidade muito boa para alguns temas, que ela fala que o processo de amadurecimento espiritual é um processo de depuração do gosto. Processo de depuração do gosto. Eu dei o exemplo do sexo, por exemplo. Aqui, a pessoa está o quê? Na rapidinha, de qualquer maneira, sem responsabilidade efetiva nada. O importante é o quê? O importante é o quê? A ejaculação, gozar, e acabou. Ali 5 segundos, tá bom, pá, não precisa mais de nada. Vira para o lado, manda embora, não dá nem o dinheiro para o táxi, se vira, já te... Entende? Aqui é o mesmo sexo, só que o sexo mais significativo, com mais responsabilidade efetiva, respeito, carinho, amor, troca, com compromisso, sem compromisso, não interessa, mas vai ter tudo isso enquanto tiver. Depuração do gosto. Você vai depurando o seu gosto pelas coisas do mundo, ou seja, você vai buscando cada vez por coisas mais significativas, com mais profundidade, que tenha algum valor que seja, que vai, né, sabe, proporcionar experiências saudáveis. Aqui está aquela pessoa que só come fast food.
Só fast food, só porcaria, só tranqueira. Por quê? Porque é gostoso, porque é prazeroso. O alimento não é para proporcionar saúde. O alimento é para proporcionar o quê? Prazer rápido, instantâneo. Essa pessoa está aqui. Vê o alimento como uma fonte de prazer instantâneo. Aqui continua o quê? O mesmo alimento, o mesmo se alimentar. Mas mais importante do que o prazer, o que é a saúde do meu corpo. Eu como para alimentar de maneira saudável o meu corpo, e não por prazer. Aqui está aquela pessoa na academia que toma esteroide, bota a própria saúde em risco para o quê? Para parecer musculoso, fortão, bonitão, aquela, né, com as coxas parecendo uma pilastra. Ou seja, a pessoa está malhando, fazendo esporte para quê? Para ser melhor do que os demais. Para ser maior do que os demais. Para ter mais fama, poder, status do que os demais. Enquanto a pessoa que está aqui também está na academia. Também está fazendo exercício. Mas está fazendo pelo quê? Pela saúde do corpo. Você percebe? Depuração do gosto. Se essa pessoa entra num caminho espiritual coeso, com um professor ou uma professora que sabe o que está fazendo e que quer o melhor do aluno, da aluna, ou seja, começar um processo de verticalização, cara, é um processo assim, vai rápido. Que geralmente é o quê? É yoga, meditação. Tem outros caminhos? Tem. Né? Pode até ser um padre, mas que saiba fazer isso. A minoria, eu acredito que saiba, pelo menos hoje em dia. Mas que saiba fazer esse processo de verticalização. É por isso que na yoga, no budismo zen, nas tradições orientais, os mestres e as mestras não são bonzinhos, não, cara. A pessoa acha que ela vai encontrar um guru e o guru vai tipo, ai, coisa linda, maravilhosa, eu vim cá continuar. Não! Existem relatos de mestres do budismo zen que pegam pelas madeiras, da polada de madeira do discípulo. Acorda, meu querido. Eles são fofinhos. Se vocês pegarem biografias, por exemplo, de mestres da antiguidade, ou mais atuais, mas que são iluminados, tu vai ver que não existe fofura assim com eles, não. Pega o Yukteswar, que foi o guru do Yogananda. Pô, o Yukteswar descascava o Yogananda. Sabe, tinha disciplina. As pessoas acham que vão encontrar um mestre, uma mestra que vai ser tudo bonitinho, que, ai, que coisa mais bonitinha, vem cá, como você é lindo, ai, Deus. Não. Ou seja, eles não perdem esse processo. Eles não perdem esse processo. Eles instigam um aluno, uma aluna, a ir cada vez mais ter essa depuração do gosto. Por isso que existem os yamas e os niyamas. Vou dar uma aula só sobre isso, que é a parte ética da yoga, que o Patanjali traz, né, na Astanga Yoga, que é o caminho óctuplo na yoga. Tem conduta ética. Existe o caminho óctuplo do budismo também, que o Buda também trouxe condutas éticas e morais. Isso tudo é o quê? Depuração do gosto. Depuração do gosto. Cada vez mais uma dureza do ego. E junto, Hatha Yoga, meditação, Bhakti Yoga, devoção, entrega, pá. Ou seja, mestre que é mestre, mestre que é mestra, vai trabalhar isso tudo, esses dois caminhos ao mesmo tempo no aluno, na aluna. E o progresso espiritual é, obviamente, muito mais. O progresso espiritual é muito mais rápido. Quem sabe fazer isso aqui de maneira assertiva, sabe o que está fazendo, coisa linda de se ver. Então, eu tenho duas dúvidas. A primeira, assim, quando a pessoa transcende o ego, ela continua se sentindo triste ou tristeza é um indício que a pessoa não transcendeu? Tipo, os sentimentos dela ficam afetados depois que ela transcende, ela fica meio fria, assim,
indiferente? Não. Sabe por que não? Porque a natureza divina é alegria, é paz, é beatitude. Mas assim, então quem transcendeu não fica triste com mais situação nenhuma, assim, nem com de ver sofrimento alheio, essas coisas, assim. Não, sabe por quê? Porque não tem identificação com aquilo. Não tem identificação com aquilo. É por isso, por exemplo, que esses mestres e mestras, eles não ficam abalados com o sofrimento do mundo. E exatamente por não ficarem abalados, é que eles conseguem agir na sociedade de maneira muito mais assertiva. É por isso que esses seres, quando vêm, eles trazem um choque cultural, assim, um choque para a sociedade. Porque eles não se identificam com as ladainhas da sociedade, com os dramas da sociedade. Eles fazem aquilo que tem que ser feito. Independente se os outros estão tristes ou não. É aquilo que tem que ter feito, é aquilo que a divindade está inspirando a fazer. É por isso que esses seres conseguem causar tanto impacto na sociedade. Porque eles não se identificam com os dramas da sociedade da época. Não tem identificação com coisas transitórias. Podem ficar tristes? Podem. Por quê? Porque tristeza é uma emoção, felicidade é uma emoção. Quando eu falo de alegria, eu falo da alegria suprema. Eu falo daquele estado de beatitude. Não estou falando de felicidade transitória. Estou falando da alegria suprema, da alegria duradoura, da alegria eterna. É uma outra qualidade. E aí, assim, depois que a pessoa transcende, meio que ela só segue o fluxo, não tem como ela voltar atrás, assim, depois que ela entendeu o jeito certo de viver, assim. Tem como se desiluminar? Pessoal, esse é um processo contínuo. Apesar de, quando a pessoa transforma esse processo aqui das dinâmicas egóicas para a eternidade, é um fluxo contínuo. Se torna natural e acontece que se torna sem esforço. Só que isso aqui pode acontecer, ó. Vem alguém e coloca uma tora aqui, ó. Pode acontecer uma quebra nisso aqui? Pode. É por isso que nós estamos aqui, para tirar esses bloqueios. Inclusive. Porque isso aqui, pessoal, é para acontecer de maneira natural. Só não está acontecendo de maneira natural por quê? Porque a gente vive numa matrix de ego invertido que força a gente a ser imaturos espirituais e força a gente a ser seduzido pelas coisas do mundo. Ou seja, vende uma mentira. Compra aquele carro, você vai ser feliz eternamente. Aí você compra o carro. Mas esse carro não me deu felicidade duradoura, me deu felicidade por o quê? 6 meses. Preciso de outro, preciso de outro, preciso de outro. 10 carros, 20 carros, 10 casas, 50 apartamentos, 2 helicópteros, um jatinho. E mais, e mais, e mais. Há de infinito. Há de infinito. Ou seja, isso só dá sensações. Não dá nada significativo. A pessoa está aqui, ó. Essa matrix vem disso. Yogananda fala, e eu concordo com ele quando ele fala isso. 3 coisas nesse planeta, existem 3 coisas que fazem uma pessoa que já está nesse processo bem forte, inclusive, de se perder, de quebrar. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, sexo. Não é à toa que muitos mestres e mestras são pegos em escândalos sexuais. A gente teve casos, enfim, casos e casos e mais casos de seres que tinham certo uma espiritualidade bem legal, bem elevada, e se perdem em escândalos sexuais, vão se perdendo cada vez mais pelo prazer sexual. A outra coisa é poder, sensação de poder, sensação de quem é que manda, sensação de especialidade, né? Porque é isso que o poder traz, uma sensação de se tornar especial.
Então, isso aqui pode acontecer quando a pessoa busca por querer poder, poder no sentido de se sentir superior, especial. Acontece, por exemplo, a pessoa está nesse processo, já está com uma mediunidade bem elevada, a pessoa consegue, às vezes a pessoa consegue se elevar, materializar coisas, ou, por exemplo, levitação. A pessoa começa, né? Porque a pessoa se torna una com tudo, consegue fazer tudo. E aí ela começa a se sentir especial por conta disso. Ela começa a achar que ela é a última bolacha do pacote. E ela começa a querer ter poder sobre os outros. Então, poder é uma dessas formas. E a terceira forma não é comida. É dinheiro. A pessoa começa a se perder por querer mais e mais dinheiro. Ou seja, são as 3 seduções que o Yogananda fala que mais tiram, quebram a pessoa desse fluxo com a eternidade. Eles chamam dessas 3 principais seduções do mundo, né? E esse mundo é muito sedutor, né, galera? Sejamos sinceros. É um mundo muito sedutor, não é? Isso quer dizer o quê, pessoal? Que uma pessoa iluminada, que está aqui, que já está nesse fluxo, ela não usufrui das coisas do mundo? Claro que não, pessoal. Pelo amor de Deus. A primeira coisa que Buda fez, depois que se iluminou, sabe qual foi? Voltou para casa. Chegou lá, falou, galera, olha só, quero pedir desculpa, porque eu achei que eu precisava fazer o que eu fiz, não precisava, mas eu fiz, e, enfim, não precisava. Hoje eu entendo que não precisa. E eu vim aqui pedir desculpas e voltar para o seio familiar. E a esposa dele, na época que ele, 16 anos naquela época, já se casava, a esposa aceitou ele de volta. E a esposa se tornou a primeira discípula dele. O pai recebeu ele de volta e se tornou um discípulo dele. O filho aceitou ele e se tornou um discípulo dele. A família inteira se tornou um discípulo de Buda. Ele voltou a ser príncipe? Não. Ele não quis esse cargo, assim, digamos. Ele se tornou um andarilho, um mendigo. Mas ele voltou para o seio familiar. A esposa dele acompanhou ele o restante da vida dele. Ananda, o primo dele, também se tornou o discípulo mais próximo dele. Buda comia. Buda ele fazia uma refeição por dia. Mas ele se alimentava. Olha aqui. A questão está na identificação com isso, se tornar escravo disso. A gente pode estar no mundo, usufruir das coisas do mundo. A questão é quando as 3 dinâmicas do ego estão fluindo para cá, para as coisas materiais transitórias, e não para as coisas eternas. Para as coisas não, né? Para a coisa eterna, no caso. Pode casar, Henrique? Pode. Problema nenhum. Pode pimba-pimba? Está liberado, pessoal. Está liberado. Está liberado. Lahiri Mahasaya, que foi um discípulo direto de Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, ele assim, foi um dos iluminados mais assim, iluminados do século passado, assim, que eu pelo menos tenho conhecimento. Ele era casado. Ele era casado, tinha 2 filhos, era pai de família. Tem no autobiografia de Yogi, conta uma vez que Yogananda foi conversar com a esposa. A esposa dele, inclusive, acho que ele está até vivo. Os filhos estão vivos, a esposa já desencarnou, não sei. A esposa já desencarnou, mas os filhos estão vivos ainda. Que Yogananda conta que uma vez foi conversar com a esposa do Lahiri, que o Lahiri já tinha desencarnado, e aí a esposa do Lahiri falava assim, eu só descobri o quão abençoada eu era depois que meu marido morreu. Eu não tinha noção da iluminação dele. Ela conta que teve uma vez que ela estava dormindo e aí ela acordou de madrugada e o Lahiri não estava na cama do lado dela. Aí, pô, Lahiri, já que você está, quando ela abriu o olho, o Lahiri estava meditando, flutuando dentro do quarto.
E ela olhou aquilo ali, ficou super assustada, tipo... E aí o Lahiri, para de falar, senta aqui, que eu vou te mostrar um negócio. E aí ela sentou para meditar na frente do Lahiri. Lahiri tocou no Ajna Chakra dela, fez lá um negócio que ela começou a ter uma visão do plano espiritual. E ela contou que o quarto estava lotado de anjos. Ela teve um vislumbre que ela começou a ver as dimensões sutis e ela viu que o quarto estava lotado de anjos e os anjos faziam reverência ao Lahiri. Ela teve uma experiência espiritual. E aí ela se tocou, ela falou aí que eu me toquei de quem o Lahiri era. O cara era casado, pessoal. Casado, pai de família, tinha filho, tinha responsabilidade de um pai de família. O próprio Lahiri não queria isso. O Lahiri queria ficar lá com o Babaji, na caverninha de Babaji. Babaji, eu não quero sair. Babaji expulsou ele. Falou, tu vai casar, tu vai ter filho, tu vai ter uma vida de pai de família. Aí o Lahiri, mas por que, Babaji? Para as pessoas entenderem que é possível. Tu não precisa ficar morando aqui na caverna comigo para viver uma vida boa. E Lahiri entendeu isso. E Lahiri viveu, acho que viveu uns 20 anos com o Babaji, na caverna com o Babaji. E depois ele foi, casou, teve filho e tudo mais, etc. Então, pode casar? Pode. Pode ter filho? Pode. Pode usufruir de todas as coisas do mundo. Você só não vai se identificar com isso. Nem se apegar a isso, nem controlar isso, nem desejar isso. Procurei aqui colocar da melhor forma possível essa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Abençoados sejam.